Vamos lá, eu tenho estudado durante os últimos, sei lá, 5, 6 anos, de forma extenuante e durante um tempo completamente não desprezível do meu dia a dia, geopolítica e atualidade. De forma que eu tenho alguma base para comentar essa lista aí, qual que é o nome da instituição, revista, sei lá? O Ranking da US News and World Report. Os 10 melhores países para se morar em 24 são né? Vamos lá, os países. Né? Lembrando que essa é uma resposta dada pela e comentada, né? Pela IA do, do WhatsApp, né? Que é extremamente enviesada, né? Para não dizer completamente progressista, né? E força muito a barra para ela dar alguma resposta decente, isso quando ela simplesmente não desiste e diz que ela não pode responder, né? Por motivos ideológicos, obviamente, né? Conseguir uns pontinhos ESG, né? Top 5, vamos lá. Primeiro, Suíça, conhecida por sua qualidade de vida e estabilidade econômica e segurança. É um país com uma média muito boa em todas as avaliações, destacando-se em qualidade de vida, propósito social e influência cultural. A Suíça, de fato, é um país com uma qualidade de vida top 1 no mundo. Isso daí mantém-se durante os últimos anos. Em todo o senso que eu vejo, a Suíça está em primeiro nesse quesito. Tá? O problema da Suíça é imposto. Ela é um paraíso fiscal. Muita gente no mundo vai para lá largar dinheiro que não vai ser descoberto, entendeu? Nos bancos de lá, que inclusive tem uns 2, 3 anos mudaram as políticas deles sobre não divulgar informações dos seus clientes, né? Devido a N entraves que estavam acontecendo entre países e com os bancos suíços, tá? E hoje não é tão fácil esconder dinheiro na Suíça quanto era há uma década atrás, entendeu? Então, para os extremamente ricos, a Suíça ainda vale a pena, nesse quesito, né, de lavagem de dinheiro, né, paraíso fiscal, mas não necessariamente é o melhor do mundo hoje, né? Tem alguns países, inclusive aqui no Caribe, que são mais eficientes do que a Suíça nisso. Umas ilhotas lá que pertencem a países europeus, não vou lembrar o nome agora. Aí, já no cotidiano, né, do pobre fudido, que vai para lá imigrante trabalhar, os subúrbios da, da cidade suíça, da capital suíça, são excelentes, né? Já se vê gente andando com som na rua e tal, influência de povos de menor IDH, né, que se mudam para lá atrás de melhor oportunidade e acabam contaminando a cultura local em algum nível. Já se vê algumas pichações nas paredes, né, alguns carros customizados de que nem pobre costuma fazer, mas assim, não há nada que até o momento, 2025, a última vez que eu fui atrás de saber sobre a Suíça, que foi recente inclusive, tenha afetado o estilo de vida macro da, do povo suíço. E, apesar dos altos impostos, é um local que tem um salário mínimo altíssimo, tá? E cobre os custos, tá ligado? Só que ainda assim fica caro. A vantagem de ser um pobre na Suíça é que, cara, é um paísinho minúsculo, né? E algumas poucas horas de carro, e dá pra te comprar um carro lá com o que tu ganha na Suíça, já te deixam em países vizinhos, né? A França e a Alemanha, onde é tudo muito mais barato. Tem gente que vai fazer mercado toda semana na Alemanha ali e tira entre aspas, né? Um bom lucro nisso, né? A qualidade de vida se eleva bastante porque tu tá ganhando na Suíça e gastando na Alemanha, né? Que tem um salário mínimo metade do suíço, né? E impostos bem mais baratos, né? A Alemanha, ela é o mediador do valor do euro, né? Tá ali como protagonista na União Europeia e na zona, esqueci o nome da zona, é a zona do euro. Tem um nome específico que se dá para essa zona, uma sigla lá, mas é basicamente a zona dos países que usam o euro, né? E continuando, né? Realmente é um país excelente para se mudar. O problema de lá é a Terceira Guerra Mundial, né? Se tu tá com medo da Terceira Guerra Mundial, como eu estou, não vá para a Suíça nem para outro lugar na Europa. Segundo lugar, Japão. Destaca-se por sua economia estável, tecnologia e inovação. Apresenta bom desempenho na maioria dos quesitos pesquisados. O problema do Japão é basicamente xenofobia, né? Não vai sair na rua e os japoneses vão te tacar pedra porque tu é preto, né?
Mas assim, tu é um homem solteiro, uma mulher solteira, tu vai para o Japão, muito dificilmente tu vai conseguir casar com um japonês com uma japonesa. É mais fácil tu casar com um japonês japonesa que imigrou de lá para o Brasil do que tu ir para lá e tentar casar com alguém de lá que está imerso na cultura lá a vida inteira, entendeu? Sem falar que lá eles ainda têm uma prática horrível, que é separar as pessoas em castas, igual na Índia, tá ligado? Muita gente não sabe disso, até porque isso é ilegal na letra lá no Japão, mas ainda é muito praticado. Porque nos primórdios lá da cultura deles, né, época feudal e tal, até ali o período de era Meiji, foi o final da era ali que os samurais podiam andar com espada na rua e tal, passou a ser ilegal, né? E o Japão foi aos poucos se ocidentalizando, né? Teve ali as guerras de unificação e tal, e então ele se estruturou mais ou menos como é hoje em dia, a capital mudou de Edo para Tóquio, né? A capital era em outro lugar, eu esqueci onde era, aí passou a ser Edo. Aí Edo, no final da Era Meiji, ele mudou para Tóquio o nome, né? Que está até hoje como capital do Japão. E lá eles trazem dessa época um problema fudido com sobrenomes, né? Eles são muito tradicionais, eles não mudam seus sobrenomes, mesmo tendo esse problema aí, né? E que o problema é esse, né? Tinham famílias, segundo a tradição Shinto e budista, que eram as responsáveis por tratar dos mortos, né? Que eram os que curtiam couro, que eram os que cuidavam dos cemitérios, que eram os que faziam faxina das ruas e tiravam as pragas das cidades, né? Essa galera com trabalho escroto é o equivalente ao Dalit da cultura indiana. Eles eram muito mal vistos e viviam na várzea, né? Dos interiores e nas áreas mais distantes dos centros urbanos. E eram tidos como pessoas de segunda classe, né? E não eram empregados por serem considerados impuros na religião deles. Hoje isso ainda acontece. Tem uma vasta quantidade de empresas japonesas que não contrata pessoas para certos cargos, ou simplesmente não contrata, né, porque eles participam, né, não posso dizer assim, né, eles financiam pessoas que catalogam em organizações que catalogam as pessoas, né, de acordo com as suas famílias. Se for uma família tradicional, uma família que é culturalmente conhecida por ser rica, por ser educada, né, por ter pessoas bem, quando digo educadas, é tanto no trato social quanto educadas academicamente falando, né? E aí essas pessoas sim são contratadas, e pessoas que vêm de famílias ruins não. E estrangeiro então tá pior do que esses, entendeu? Então para migrar para o Japão, tu vai ser basicamente trabalhador de fábrica. Tu pode ser fluente em japonês, tu pode ter do fiel domínio da cultura japonesa, ser fã de anime pra caralho lá e gosta incentiva a cultura deles, né? Tu muito provavelmente não vai conseguir se estabelecer com família tradicional japonesa, casando com uma japonesa lá e tendo um emprego importante numa empresa importante. Tu provavelmente vai ser o trabalhador, vai abrir um comércio que não vai ser mais popular na tua cidade simplesmente porque tu é estrangeiro, entendeu? É simples assim. Infelizmente, a xenofobia no Japão ainda é muito, muito, muito forte, tá? Mas é um país com qualidade de vida inegável, né? Ele é muito seguro, né? E sendo de descendência japonesa, né? Por mais que seja brasileiro, mas sendo de descendência japonesa, ainda vale demais a pena tu ir para lá, principalmente se tiver domínio do japonês, que eles não vão te estranhar. O problema mesmo é a forma como tu fala o japonês, porque tem gente que aprende japonês através de videogame, através de anime, e aí chega no Japão e descobre que falam japonês com sotaque forte do interior, ou que fala japonês com sotaque forte de bandidinho, igual a gente tem o nosso malaquês aqui no Brasil, né? Como a bandidagem costuma falar, a galera do trap, do hip hop, do funk costuma falar. O japonês também tem lá a galera com o dialeto parecido, né? Que é a forma da Yakuza de falar, dos banchos de falar, né? E isso faz com que o cara chegue lá falando japonês praticamente fluente e descobre que ele não consegue um emprego porque a empresa não quer que ele trate os clientes falando japonês de malandro, entendeu? É complicado isso. Continuando, terceira.
Estados Unidos, os Estados Unidos têm largos problemas na grande parte dos Estados Unidos, principalmente ali entre os lados da Califórnia, Miami, né, Califórnia, Nova York, também é uma cidade que a qualidade de vida lá é péssima, até para quem mora no centro, talvez principalmente para quem mora no centro, pelas últimas coisas que eu me dei observando dentro dos Estados Unidos, né? E para alguns alguns estados mais a norte dos Estados Unidos, né, que são extremamente progressistas, né? Os caras são muito de esquerda. Lá é pró-maconha, pró-aborto, é pró-agenda trans, é pró-criança trans como é que fala? Capar os meninos lá e tal, mascular as meninas. Isso é uma praga, isso é uma doença, isso é satânico. Para quem tem valores mais tradicionais, né, se mudar para quase qualquer estado do norte dos Estados Unidos, costa leste dos Estados Unidos, é um suicídio social, né? Tu vai ser uma pessoa excluída, que vai ter dificuldade, inclusive, talvez até de achar já emprego, ou de se manter no emprego, que tu vai falar alguma coisa lá que o pessoal que pra ti é de boa, mas aí tu descobre que na verdade, tu errou um pronome de alguém que nem trabalha lá e tu agora tá na rua porque tu é uma pessoa horrível, um terrorista, um fascista, entendeu? Um óbvioista. É horrível. Mas tem alguns países ainda muito bons, né? Principalmente alguns países, pelo amor de Deus, estão confundindo. Uns estados muito bons, principalmente no sul e costa oeste dos Estados Unidos, né? Texas tem PIB maior que o do Brasil, inclusive, né? E a cultura deles ainda é bastante tradicional. Massachusetts, né? Também. A capital, infelizmente, né? Ali Washington diz que está um antro de progressismo também, infelizmente. O que não era verdade até poucos anos atrás ali, mas com a primeira eleição do Trump ali, o negócio descarrilou de um jeito, pelo amor de Deus, né? Então, pelas últimas coisas que eu vi. Aí sobra, acho que, cara, qualquer estadozinho, um dos menores estados dos Estados Unidos. Ele fica na região dos lagos ali. Muito bom também. Aquela região dos lagos como um todo, apesar de ficar no norte, tem uns estados bem tradicionais ali, né? E com bastante oportunidade de emprego. O problema é o custo de vida, né? Quanto mais a oeste, mais a costa leste. Quer dizer, quanto mais para as costas dos Estados Unidos, né? Mais a costa oeste, mais a costa leste, mais caro os Estados Unidos é. E ficar ali pelo meio, né? Não são estados tão ricos, né? Quanto os da costa oeste e costa leste. Mas não significa que tu não vai ter oportunidade, né? Para todo canto que tu vai nos Estados Unidos tem aglomeração de latino pra caceta. E mesmo que não sejam falantes de português, né? Sejam pessoas de fala espanhol, né? Tu ainda vai se sentir mais em casa do que se estivesse num bairro tradicional americano cheio de gente branca e loura lá te olhando estranho no mercado, entendeu? Então acho que a adaptação nos Estados Unidos, pelo menos ali até a primeira geração, não é tão ruim, né? Agora da segunda geração em diante eu acho mais complicado, que os teus filhos, né, vão precisar se adaptar a um estilo de vida americano, que é o que eles realmente gostam, por terem nascido lá, crescido lá, mas eles têm cara de brasileiro, cara de mexicano, cara de peruano, cara de venezuelano, complica, né? Mas assim, tipo, apesar de ser um lugar onde todo mundo te olha esquisito, eles não vão te negar oportunidades, né? Se tu for competente, pelo menos até onde eu tenho estudado, e como eu disse, eu estudei bastante, não que isso me torne uma puta autoridade no assunto, mas com certeza eu não sou completo leigo na coisa, isso eu posso garantir. Se tu é um cara que sabe fazer um bom trabalho, tu pode chegar lá, inclusive, como chefe de um monte de americano, né? Eu digo isso inclusive pelo ramo que eu trabalho, da climatização, refrigeração, né? Muitas empresas que eu já pesquisei lá para os Estados Unidos no meu ramo, elas têm o costume de contratar latinos, né? E já colocar eles em posições de liderança ou pelo menos em posições de confiança, né? O cara só precisa fazer o curso lá para ele ter digamos assim, o alvará para trabalhar na área, que nos Estados Unidos é necessário em quase todos os estados. Demora uns meses para sair, mas tu pagando o curso ali, tu recebe como ajudante, né? No início, enquanto tu está fazendo o curso, e depois eles prontamente te elevam de cargo. É costume deles fazer esse tipo de coisa lá. É cultural, valorizar a mão de obra. Aqui no Brasil não é tanto, né?
Aqui a gente valoriza o status e não a riqueza gerada através do teu trabalho. Aqui a gente acredita no valor trabalho, não no valor que o trabalho tem, né? Infelizmente. É uma ideia marxista que permeia a cultura brasileira até hoje, vídeo Paulo Freire, né? Continuando. E Estados Unidos não tem essa viadagem também, né? A educação lá, apesar de muita gente reclamar, americano não sabe geografia, tudo abaixo dos Estados Unidos é México para eles, né? O ensino médio americano, realmente, olha, eu tenho que dizer que não é lá essas coisas na grande maioria dos estados, né? Eu estava vendo umas notas de educação básica deles lá, e a molecada, obviamente, é melhor que a do Brasil, que o Brasil é horrível, puta merda, o Brasil está nas piores colocações, mas assim, também não é nenhum grande exemplo a ser seguido. Agora, a educação técnica deles, né, e a maioria dos cursos superiores são, nossa, é de dar inveja para o resto do mundo. Quem compete com eles são literalmente as melhores faculdades do planeta, ali na área da engenharia na China, no Japão, né, e nas outras áreas ali em Oxford, na Inglaterra, né, no Reino Unido, na verdade, e por aí vai. E lá a educação superior deles é pica mesmo, né? E eu acho que só nisso já vale a pena ir para lá, né? Que aí tua descendência vai ter melhores oportunidades de vida, né? Com uma educação mais adequada e menos burocracia, menos imposto e tudo mais, né? Lá os caras largam carros jogam fora praticamente carro em. Como é que chama o nome daquilo? É tipo uns depósitos de carro que as cidades recolhem para bater no imposto de renda do cara, né? Tipo, o cara se desfaz de carro top mesmo, que aqui no Brasil é luxo, lá é lixo, só para bater no imposto de renda dele do ano e semana seguinte ele já tá com outro carro melhor, tá ligado? É foda isso, um poder aquisitivo assim que quase não tem igual ao mundo afora. Então, se eu pudesse dizer assim, um país que vale a pena tu ir, tu tem a capacidade de bancar uma migração legal para os Estados Unidos, né? Mano, vai, cara, não tem país melhor, né? Dependendo do estado. Se for para um- uma, uma Califórnia da vida aí, mano, tá pedindo para se fuder mesmo. Uma Nova York da vida, Nova Jersey, meu Deus do céu, né? Aqui lá, qual é o nome daquela cidade? São Francisco também, puta merda, tá horrível lá, né? Aí é pedir para se fuder mesmo. Foi gasto investido na imigração à toa. Vai para um estado decente. Continuando a lista aqui. Quarto lugar, Canadá. O Canadá, ele é extremamente progressista. Isso, muito, de que se os Estados Unidos é ruim, nesse nível o Canadá é pior. Tá? A vantagem do Canadá é serviços, né? Assim como a Suíça, né, que eu falei, muito do que é arrecadado pelo governo volta em qualidade de vida excelente para a população canadense. E se tu tiver muito queixo mesmo, né? Tiver aí muita vida para queimar e tu quiser se mandar para um lugar muito longe do Canadá ali para trabalhar, sei lá, extraindo petróleo, extraindo madeira, entendeu? Esses serviços são extremamente valorizados lá, e valorizados em questão do dinheiro, né? Que a população lá não curte muito isso, porque como eu disse, eles são tudo afrescalhados. Trabalho de homem lá eles não gostam, eles gostam de policial com faixinha amarela brilhando na blusa e sem arma andando na rua. É isso que eles gostam. Eles não gostam do trabalho de macho de verdade. Mas é muito bem valorizado esse tipo de coisa lá. O, o Alasca tá ali do lado, né? E sempre tem altas companhias canadenses que extraem petróleo do Alasca também, né? Se tiver a fim de passar uns meses no inverno do Alasca lá ajudando operando mecanismos milionários para extração de petróleo do gelo, dá um dinheiro descomunal e quase não precisa de profissionalização. Mas assim, tu precisa ter um mínimo de quem indique, né, para trabalhar nessas coisas e com certeza indo morar no Canadá facilita muito a vida. E para te virar hambúrguer lá no McDonald's e ganhar vida também parece ser uma boa, mas não dá para sustentar uma família assim valendo como nos Estados Unidos, né? O poder de compra no Canadá é menor na maioria não é estados que chama lá, são, pô, né, colônias também, qual que é a palavra que dá para os, entre aspas, estados canadenses, eu esqueci. Mas uma vantagem que tem lá é que se nos Estados Unidos já é fácil de arranjar colônia de brasileiro, no Canadá mais ainda, entendeu? Então, quem quiser
Entrar num grupo de Facebook aí de brasileiro morando no Canadá e começar a desenrolar lá pra já ir morar, a galera te ajuda pra caceta, né? Consegue alguém pra ficar um tempo numa casa alugada por eles lá, aí o canadense lá que já tem o carro pra te alugar os primeiros dias, né? O brasileiro que mora no Canadá, no caso. E aí tem uma rede de apoio forte de brasileiro lá no Canadá pra ir. É um país que é caro de se mudar pra lá, mas que da feita que tu já tá lá, tem bastante suporte, né? Se tu não se importar também, tem um filho trans, né? E talvez ser preso por errar um pronome, né? Continuando, ele é o que? Para o espaço social, os canadenses são lembrados por suas políticas em defesa de educação e liberdade social e religiosa. Tô falando, é lacração. A Austrália. A Austrália destaca-se pela aposentadoria e confortável direitos dos animais e agilidade. E a Austrália é um lugar que pra te morar nos ermos, tu tá fudido, meu parceiro. Porque os animais lá, a fauna e a flora de lá é violenta, cara. É muitíssimo perigosa. Mas tu ficar nas cidades principais lá, Sydney e tal, né? Tu raramente vai trombar com isso, como aqui no Brasil também te raramente tromba com uma onça pintada na rua, o jacaré, essas coisas, né? Aí, o que está acontecendo muito, principalmente em Sydney, na Austrália hoje, caso vocês não saibam, é uma forte imigração de africanos e de asiáticos, principalmente do Oeste Asiático, né? Porque a situação tá uma merda no mundo todo, e tá todo mundo tentando se mudar para o melhor lugar possível, né? E assim como pra gente aqui no Brasil, uma possibilidade de bom país que fica perto aos Estados Unidos, uma possibilidade de bom país que fica perto pra gente que mora na África, ali no sul da África, e no, e na Ásia, né? É a Austrália, e tá lotando de asiático principalmente coreano, e de australiano em Sydney, né? Principalmente. Eu falo por Sydney porque foi onde eu pesquisei mais, né? Eu não sei o resto da Austrália. Apesar de ser um país muito grande, ele tem uma densidade demográfica baixíssima, é um país enorme, mas com pouca gente morando para tanta área do país. A maior parte é selva, né? Não literalmente selva, floresta tropical, é selva no quesito natureza, né? Não tem tantas áreas urbanizadas, que nem o Brasil. Aí o problema do Canadá também é que ele é um lugar muito libertino, né? O, não é difícil conseguir emprego, a educação lá diz que é legal, né? A segurança pública não é lá essas coisas igual a alguns estados americanos, mas tem outros que como posso dizer assim, não é tão ruim quanto no Brasil, né? Um Rio de Janeiro da vida, um Pará, um Pernambuco, um Bahia da vida, mas mas a segurança é melhor que a daqui, né? Geral que vai para lá fala que dá para andar com o telefone na rua de boa até altas horas na maior parte da capital, né, Sydney. E o povo lá é bastante receptivo, diferente do povo americano e o povo do Reino Unido, né? Os falantes de inglês, né, dos povos falantes de inglês, os australianos eles são os mais receptivos. Não são hiper calorosos igual os brasileiros, ninguém no mundo é, mas são mais do que o restante dos países falantes de inglês, né? E é aquilo, se tu não te importar de ter um filho trans e talvez ser preso por errar um pronome, tu pode sim ter fortemente a Austrália como um destino final, né? E é o que o pessoal que tem ido para lá tem falado, e o pessoal que tem voltado de lá também tem falado. Internet afora, pelo menos entre os falantes de português, né? Que é o conteúdo que eu tenho assistido majoritariamente. Já a questão do custo de vida, tá? É meio apertado. É um país rico, né? Mas não é um país hiperindustrializado igual o Brasil, né? Lá eles vivem de commodity, é um fazendão também, que nem o Brasil. Então, tipo, tu for procurar trampo não especializado e querer viver disso a vida toda, assim, ou pelo menos uns bons anos da vida para juntar bastante dinheiro e talvez voltar, não é uma boa ideia para o Canadá. Para o Canadá já, para a Austrália. Para a Austrália é bom tu ir para fazer uma faculdade, né? Ou se tu já tiver uma faculdade boa, um contato bom, tu ir trabalhar num emprego especializado que pague-se bem na Austrália, que aí tu recebe realmente bastante grana e consegue uma qualidade de vida decente lá para sustentar uma família, né? Casar com uma coreana, né? Ou se for mulher com um africano, e se dá muito bem por lá. Do sexto ao décimo, Suécia,
Quer ver? Alemanha, vamos ver o próximo aqui, Reino Unido e Nova Zelândia, né? Acho que, tirando a Nova Zelândia, eu não tô lembrado da Nova Zelândia certo. Eu vou ficar sem opinar sobre a Nova Zelândia, tá? Mas a Alemanha, Reino Unido e o outro que passou aqui foi a Suécia, né? A Suécia, isso, a Suécia tá aqui. Outros antros de progressismo também, tá? Mas zona do euro são bons países, né? Todo mundo que muda pra lá gosta. O problema mesmo é a Terceira Guerra Mundial, né? Como eu disse, né? Eu não aconselho qualquer lugar na Europa. Mas se tu acha que nada vai acontecer, né? De muito grave naquela região pelas próximas 50 anos, né, não custa nada ir tentar. Tenho certeza que se depender de qualidade de vida, tu vai se sentir muito feliz nesses países aí. Agora, cadê? Dinamarca, 10º lugar, né? Vamos lá. Ficou em primeiro lugar nos quesitos de qualidade de vida e propósito social. É um país que destaca por suas políticas de direitos humanos e igualdade de gênero. Tá vendo? Lacração. Ou mais um país eco aí da zona do euro, cheio de lacração, que tu vai ter uma boa qualidade de vida em troca de ter um filho trans e talvez ser preso por errar um pronome, né? O Brasil, em sua vez, ocupa a 30ª posição do ranking, né? Esse ranking de qualidade de vida, tá muito bem, ele leva pouco em consideração, todo o ranking de qualidade de vida, ele leva pouco em consideração o PIB do país, tá? Se fosse levando em conta o PIB do país, o Brasil estava mais à frente nessa, nesse ranking, né? Mas isso não é uma coisa boa. Não pensem que eu estou defendendo o Brasil, tá? O PIB, ele é afetado também pelo gasto do país, né? Inclusive o gasto do governo. E o Brasil tem gastado até dizer chega. Isso fez que a gente ganhasse 2 posições no ranking normal, levando em conta o PIB. Mas levando em consideração o PIB per capita, que esse sim é levado em conta no cálculo de qualidade de vida do país, aí sim o Brasil cai dezenas de posições, né? Como diz aí, está em 30º, né? Tem alguns países nesse meio termo aí que também servem para a gente se mudar para lá. O Chile, o Paraguai, o Panamá, o que mais? Outro país até interessante aí é a Coreia do Sul, vírgula, porque eles estão vivendo uma crise demográfica terrível. Inclusive foi uma coisa que eu esqueci de falar sobre a Europa e principalmente sobre o Japão, né? Eles estão numa crise demográfica, assim, comparável com o Brasil, é como se fosse o Brasil daqui a 50 anos. O negócio lá tá pegando mesmo. Então, se tu já for com tua mulher lá, ou com teu marido pro Japão, ou pra Europa, caso não tenha Terceira Guerra Mundial, e meter uns 3, 4, 5, 6, 10 filhos, entendeu? Pode ter certeza que o país vai te receber muito bem, viu? Tu vai receber ali auxílios pra caralho, que tu vai sentir em casa como se fosse no Brasil, com o assistencialismo daqui. Porque os caras estão precisando de filho num nível que eles estão literalmente pagando pra galera ter filho. Então, principalmente Japão e Coreia. Então, vá para esses países aí da Europa lacradora, ou pro Japão, principalmente pro Japão, né? Eu não indico de forma alguma a Europa, e faça muitos filhos, né? E que faça questão que esses filhos tenham a educação mais distante do teu país possível, mais alinhada com o Japão, com a Coreia possível, que é para eles sim terem condições de levar a tua genética tupiniquim adiante e, e como posso dizer assim, né, ter uma vida decente dali para frente, tá? Porque o país está em deflação, o Japão, inclusive, o negócio só está pegando. O governo japonês está tendo que se virar nos 30 para manter a deflação sob controle e literalmente o sistema de preços, o cálculo econômico no micro e no macro funcionando como deveria. O negócio está apocalíptico economicamente falando, tá? Mas se tu não se importa muito com isso e prefere viver na ilusão de que tu vai trabalhar lá só numa fábrica, o resto da vida, talvez virar youtuber, mostrando para os brasileiros como é que é o Japão, né? Ganhando dinheiro em dólar, que já é melhor do que o yuan japonês, né? Iene, na verdade, yuan é uma moeda chinesa, perdão. Iene japonês, tu e morando longe dos grandes centros urbanos do Japão, né? Seria Hokkaido, Tóquio, qual é o nome daquela cidade onde teve aquela missão do Gantz, em que eles encontram uns alienígenas que têm o formato dos monstros da cultura japonesa? Osaka, isso, longe de Osaka, né? Vai ali
pro extremo sul, extremo norte do Japão, que tu vai encontrar coisa boa por ali, né? Os interi... Tá, em vez de trabalhar numa fábrica, talvez trabalhar numa plantação no interiorzinho, né? Tá ali tu vai ter qualidade de vida e vai ser menos afetado pelo apocalíptico econômico do Japão e da Ásia como um todo, né? Devido à natalidade minúscula, negativa deles, né? E essa é a minha análise de meia hora sobre essa lista aí que foi passada. Vocês provavelmente não vão ouvir no grupo, mas eu vou mandar pro YouTube mesmo assim. Alguém vai ver essa merda aí e vai dar um like, com certeza.